Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 26. Bem-aventurados os mansos. Baseado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Comentários. Continuamos no aprazível cenário ao pé do monte, onde o amado Mestre Jesus se encontra com multidões vindas de todos os lugares, ao saber que ele se encontrava ali, naquele altar erguido pela natureza, bem perto de Cafarnaum. O doce Rabi, que tinha descido com seus diversos discípulos, após uma proveitosa noite de vigilância e oração, onde escolhera 12 representantes de sua mensagem, agora se encontrava diante de um povo com diversas capacidades de apreensão da sua mensagem. Ele agora, respeitado como um profeta, semelhante a Moisés, descia do monte, não mais com tábuas da lei da Torá nos braços, mas com o evangelho do reino de Deus no coração, e iria compartilhar com cada homem e mulher de boa vontade, disposto realmente a ser consolado para poder consolar seus irmãos de jornada terrena. Ficaria claro naquela manhã que ele não veio ao mundo dos homens para instaurar mudanças de ordem socioeconômica ou conclamar para ideologias políticas. Ele viera para que todos despertassem do sono letárgico que a ignorância vinha impondo e que, acordados e despertos, se comportassem como vivos de vida plena e não como mortos que enterram outros mortos. Logo de início, fica evidente que as bem-aventuranças são propostas não para tolos vaidosos e arrogantes, trajados de sucesso profano e mundano ou maquilados de intelectualidade. São conclamados aqueles cujas virtudes espirituais foram conquistadas e abençoadas pelo tempo de vários e sucessivos renascimentos, que sedimentaram experiências vividas em aprendizado e sabedoria, e que logo fazem diferença em qualquer época da humanidade. Aos desapegados e buscadores da verdadeira sabedoria se junta agora os mansos, aqueles que estão há mais tempo dedicados à autorrealização. Por já sentir e saber que qualquer sentimento de raiva, ira ou manifestação de violência é destoante da realidade espiritual, os mansos não se identificam mais com negatividades físicas, mentais ou verbais. Fracos, tíbios e ignorantes recorrem a meios de opressão, violência, maledicência, inveja, intriga, oposição gratuita, astúcia e competição. Nos mansos, a razão ocupa o trono do medo que gera ações intempestivas e não refletidas. A mansidão não se desenvolve a partir do intelecto, nem tampouco de leitura de livros, conversas ou citações de mantras, ladainhas, teatralizações e rezas decoradas. Tampouco é fruto de condicionamentos, autoadestramento, auto-hipnose, encenação, aparências exteriores ou faz de conta. A mansidão nasce da reflexão profunda de sua própria natureza
e da observação atenta dos estéreis frutos da rebeldia, inveja, competição, violência, astúcia, sagacidade, corrupção, ainda que socialmente aceita, mentiras, exploração, etc. Aqueles que se encontravam no Sermão do Monte, aos pés do Mestre Jesus, eram, em sua maioria, homens e mulheres de boa vontade. Para aqueles que estavam indecisos sobre trocar o objetivo mundo dos sentidos pela satisfação espiritual e emocional plena da alma, aqueles eram momentos cruciais. Havia um sentimento de angústia, pois a alma reconhecia como verdades aquelas palavras de vida eterna. Porém, o cotidiano competitivo e a luta pelo sobreviver convidava a disputas infindáveis e injustificáveis, bem como ao uso de máscaras de falsidade e maquilagem social para bem conviver e sobreviver na escada da vida, tirando proveito das situações quando estas se apresentassem. A maioria dos seres sensíveis e responsivos às palavras do Mestre amado sabiam que pouco poderiam fazer para mudar o estado de coisas e dos interesses deste pobre mundo que se afogava em desfrutar das sensações, prazeres, aparências, posições e troca de favores. Homens e mulheres de todas as classes sociais fugiam desesperadamente do sofrimento cotidiano, de suas responsabilidades, de seus afazeres, ao mesmo tempo em que perseguiam as sensações anestesiantes de prazer e bem-estar, ainda que fosse às custas do sofrimento alheio. Não era importante a verdade, a ética e a justiça. Era apenas justificável, segundo as convenções, o salve-se quem puder. Porém, para os discípulos do Cristo, a verdade era bem maior que o labirinto de aflições exteriores, e o reino dos céus já se fazia presente a partir do seu aroma floral de justiça, sabedoria e misericórdia, comprovadas na presença física do amado Mestre Jesus. Os verdadeiros mansos, segundo o dizer do Cristo Jesus, são aqueles que aprenderam que tais ações geram consequências e que, portanto, ações violentas, ainda que bem intencionadas para instalar a paz, só produzirão consequências violentas imprevisíveis. Somente o uso da razão baseada no equilíbrio planejado e bem elaborado pode restabelecer a ordem natural das coisas. O mundo desejava o poder, a aparência e a opressão. Não iria ser convencido por belas palavras argumentativas. Seria, todavia, arrastado pela demonstração de exemplos vivos de fé e confiança nas leis de Deus. Quantos exemplos fracassaram ao tentar impor a paz e ordem pela violência? Da violência não nasce a paz. A paz nasce do amor consciente, paciente e persistente. A mansidão não se improvisa. Ela é construída de momento a momento, a partir de autoanálise, autorreflexão, observação e ponderação. Assim como no laboratório o cientista calcula cada gesto e movimento a observar as ações e reações dos elementos, os sinceros estudantes e buscadores da verdade observam em si mesmos seus pensamentos, seus sentimentos, suas reais motivações e as consequências positivas e negativas de cada gesto, depurando e separando as impurezas contaminantes da vaidade e egoísmo, do nobre resultado que é a química da paz profunda, a sabedoria. Diferente do conhecimento intelectual e racional frio, a sabedoria pondera em todos os elementos da complicada equação do viver e do conviver, analisando
múltiplas variáveis a fim de não gerar sofrimento pelas leis de Deus e, consequentemente, sofrimento para si ou para os outros. Esta alteridade, este compromisso em auxiliar os outros, menos afortunados pela sagacidade espiritual, pela maturidade emocional e infantilizados pelos apegos às aparências transitórias dos fugazes prazeres, é responsável por uma serena e paciente conduta no ver, falar, julgar, agir e esperar. Não tem como objetivo competir com ninguém, e sim auxiliar a todos quanto puder. Não deseja a queda do pecador, e sim o seu esclarecimento que o faça reconsiderar a jornada e assim poder ser resgatado. Não deseja uma justiça em forma de vingança punitiva, e sim uma transformação pela conscientização. Não espera pela boa vontade alheia, mas inicia em si mesmo o movimento fraterno de generosidade incondicional, por reconhecer que os extraviados, no momento certo, despertarão do pesadelo que construíram para si mesmos, ainda que este pesadelo tenha aparência agradável como armadilha para incautos. A sabedoria que patrocina a mansidão é cultivada no lado das dificuldades, onde amadurece o olhar da compaixão e da caridade. Vários renascimentos são necessários para deixar impresso no subconsciente a trilha que conduz à estrada de volta à casa do Pai. Lá, os mansos, abençoados pela paciente sabedoria, herdarão os altos postos de pastores condutores das ovelhas desgarradas, pois suas palavras, mais do que autoridade, exalarão amor, compaixão, alegria e equanimidade. Como um pai de muitos filhos, o amor, a misericórdia e a justiça serão distribuídas equanimemente segundo a maturidade e responsabilidade de cada um. Por isso, por possuírem as qualidades mínimas de liderança, poderão espelhar o reflexo da imagem do amor e serviço do Mestre amado para os homens, esquecendo-se de suas personalidades individuais em favor do coletivo bem comum. Será que estamos a investir em nossa melhoria espiritual, desenvolvendo tranquila e justa mansidão? Ou ainda somos impulsivos em julgar e agir precipitadamente, gerando mais desordem, onde a paz se faz mais necessária? Não deixe de compartilhar esta série de áudios nas redes sociais. Sempre pode haver alguém necessitado de luz e esperança para a construção de uma terra espiritual.